Fala galera, tô aqui no meio do mato, numa trilha. Na real me perdi, não era pra estar aqui, mas eu achei que era um momento bom de fazer esse vídeo de agradecimento a todos os seguidores do meu canal, né? Todos os inscritos, né? Que eu tô com quase 80 mil e vai fechar um ano agora, justamente. Então eu agradeço muito aí a galera das sugestões, das mensagens, né? A galera tá assistindo muito, né? O Churrasco Papo Furado, o Verdão Visita. Queria agradecer também a todos entrevistados, né? Toda a galera que participou também, ao Kleber, meu irmão, o Babalu, o Mestre, o Vanderlei. Vai ter o do Vanderlei ainda, eu não fiz ainda, mas a galera tá pedindo. Então eu tô todo suado assim, tô cansado no meio do mato porque eu me perdi aqui numa trilha. Vim fazer aqui uma trilha de bicicleta e me perdi, então eu pensei, vou fazer um videozinho aqui para agradecer e aproveitar e dar um feliz ano novo aí pra galera, desejar um feliz ano novo. Esse ano que vem agora vai dar tudo certo, né? Foi bem difícil pelo fato do Covid, mas eu acho que todo mundo aprendeu um pouco, né? Do que aconteceu. Eu também peguei esse vírus e quando a gente pega o vírus, a gente muda a ideia completamente, né? A gente muda a ideia de pensar, de tudo. Então é só agradecer mesmo, que sempre é bom, tá? Eu queria agradecer muito a todos vocês, a toda a galera que me segue também no Insta, em todas as redes sociais também, que eu faço aí de coração, faço o mais natural possível para vocês se divertirem um pouco, tá? Olha galera, feliz ano novo e 2021 aí eu vou ser campeão do PFL, isso eu tenho certeza. Jogando no universo aqui, ó, eu vou ser campeão mais uma vez e vou encerrar a carreira por cima. Hey! Falei pra caramba, mas esqueci de falar da retrospectiva de 2020. O Kleber preparou pra gente, fez um pouquinho de cada entrevista, um pouquinho de cada churrasco Papo Furado com todo mundo. Royce Grace, André Galvão, Cobrinha. Cobrinha foi em Verdão Visita, né? Uma galera aí, Lioto, Mestre, tem muita gente. Realmente tá muito legal a Chris Borg. Então eu vou colocar um pouquinho de cada um para vocês se divertirem esse final do ano. Então fechou todas, tamo junto e hey de novo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um churrasco. Falou seja? Seja, não, welcome ao Churrasco Papo Furado. Tem explicação, né? Quando ele falou comigo, eu tô querendo fazer um canal, eu já pensei, né? Já foi falando, já tava ali absorvendo. Eu falei, Verdun, pô, meu irmão, campeão do UFC, DCC, Jiu-Jitsu. Eu pedi pra repetir porque eu gosto de escutar, né? Isso é bom, né? Aí o bicho, pô, meu irmão, tá ali, vai lá, faz a luta de Jiu-Jitsu, luta MMA, treina aqui, treina ali. Aguenta Big a esposa, Bear, não sei cara, o quê, café mais com a esposa, business, não sei o quê. Meu irmão, Verdun não para. Não tem nome melhor. Foi legal isso. Foi muito engraçado, né, Felipe? Sobre o Mestre da Morte. Vamos falar do Mestre da Morte? Pula essa. Não. Conta só aquela dos 2%. Como é que era o negócio dos 2%? Era a garra dele, só que era a garra, era 2%. Se ele tocasse ali, era Como é que ele fez? Como é que ele fez no braço? donos irreversíveis. Aí pegava e apertava. Olha, Aprendeu. não fosse, posso tornar danos irreversíveis. Quer Pô, dizer, deu mesmo. 2%, quer dizer, Quanto mudou agora aqui? 2%. Antes das minhas lutas, antes de eu tocar nesse ponto, das lutas, o meu pai sempre falava, meu filho, não bate nos seus adversários. Ganha usando técnica, não parte a cara de ninguém, não dá murro, se dá um tapa só para abrir o espaço só, mas não bate, não faz ninguém sangrar, não quero nada, não usa violência, ganha simples, com a técnica. Ele saía de perto, vinha a mãe. Meu pai tá velho, meu filho. Eu quero ver sangue, eu quero que tu arrebente a cara desse desgraçado. A mãe era má. O pai era o bom, mas a mãe era marvada. A mãe era marvada. Teu pai tá velho, não tem de nada de luta. Tem que meter a mão na cara dele mesmo. Arrebenta com ele. 2 semanas antes da luta. 2 semanas é pouco tempo. E aí, cara, como sempre, essa história eu sempre conto, como sempre, minha mãe, cristã também, ela me ensinou uma coisa desde pequeno. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu faço a minha oração e pego a Bíblia assim e abro. Qualquer página. Fecho o olho, boto o dedo e minha resposta tá lá. E dessa vez, como é que foi a resposta? Saiu Ezequiel 37 dizendo que Deus ia reconstituir tendões e ossos. Não acredito. Saiu assim. Impressionante. Então, o Senhor vai Tem que reconstituir. respeitar, né? Foi na parte que Deus levantou do mar de ossos secos, Deus fez um exército. Então eu falei, Deus levantou um monte de osso seco e fez um exército.
Isso aqui não é Muito nada legal, pra ele. muito legal, Falei, cara. vou lutar. Eu Pá, perdi falou. peso fazendo caminhada. Pá. Meu treino era caminhada. Eu me identifico muito contigo, Rafa, além da amizade que a gente tem, mas de saber das tuas histórias, eu até me arrepio, porque realmente aconteceu comigo também. Quando eu ganhei do Ezequiel, lembra do Benezer? Aham. O Benezer, eu ganhei dele no Jungle Fight. E aí eu tava na Espanha, ele pediu, ele falou, ele é, como é que se fala? É padre? Não é padre, chega, pastor. E ele chegou, Verdun, Deus já sabe quem vai ganhar. Ele falou bem assim, e só me promete que depois, se eu ganhar o tu vai na igreja rezar por a gente. Eu falei, fechou, apertei a mão dele antes da luta, fui lá e nocauteei ele. Cheguei na Espanha depois, tava passando no Sol lá, que é uma praça lá, que é o centro de Madrid. Tô lá passando, vi uma igreja. Pô, olhei pra igreja assim, falei, pô, é verdade, tem que entrar ali. Eu não sei rezar, não tenho a mãe de rezar, não tenho, eu tenho a minha fé, mas não sei rezar. Entrei, sentei lá, olha aqui, eu cheguei a me arrepiar, cheguei do meu jeito, rezei do meu jeito. Eu te juro, impressionante, eu saí dali, cheguei em casa, o telefone tocou, o Kenny Mai me ligou. O Kenny Mai é um empresário, que era empresário do Mirko, até hoje é empresário do Mirko, convidando pra lutar no Pride. Vou te dar Que maneiro. Eu quero que tu venha ajudar o Mirko durante 3 meses e tu vai ajudar ele e eu vou te dar um contrato de 3 anos no Pride. Pô, quem é que não queria lutar no Pride naquela época? Mas na mesma, eu te juro, entrei na igreja, rezei do meu jeito, eu saí e aconteceu isso aí. Por isso eu te falo que me identifico muito com a tua história, que realmente é bem parecida, né? Impressionante. Cara, Deus sem você é Deus, você sem Deus é nada. Então, Deus é um só e ele vê o teu coração. Na época da shootbox os treinos eram bem fortes, né? Eles não tinha, como tu falou, não tinha muita mulher e tu treinava com a galera mesmo, né? Eu mesmo tomei acho que foi um chute na boca que tu me deu. Não, mas você chutou minha cabeça também. Não é bem. Eu sou de Minas. Mineiro. Interior de Minas, né? Nem é de Minas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte foi um impacto muito grande pra mim, né? Capital, o jeito que as pessoas falavam, palavrão, entendeu? Não podia falar palavrão, pra um tapa na orelha da mãe, né? Uma vez eu levei uma amiga na minha casa lá, um amigo falou um palavrão na mesa. Minha mãe já chamou, falou, manda esse menino embora aí, não acho que não é bom companhia. Eu não acredito. Tinha uma empresa que vendia marmitex dentro do prédio, que eu comia nessa empresa todo dia, meu irmão. A marmita era 2 contos, marmitão de 2 contos. O cara te atendia, sabe como? Ele abria só a fresta da porta, vai querer o quê? Eu pensei que ia falar que tava de máscara. Não. Ele abria a porta assim, ele abria assim, e aí? Só o olhinho dele, que é o quê? Hoje é arroz, frango, estrogonofe. Aí eu mandava, dá um estrogonofe aí. Fechou. Pô, ele fechava a porta, eu ficava esperando. Pega rápido. Como é que ele abria a porta ou é só no... Não, ele abria a porta na fresta e só passava o braço. Só via o braço com a marmita, assim, ó. Aí ficava assim, ó, dá o dinheiro. O cara não abria a porta. Eu acho que... velho. Uma vez eu cheguei a ver, assim, meu irmão, os arroz tudo, tipo no chão, assim. Então, resumindo aqui, tu comeu rato por muitos anos. Estrogonofe. Pô, estrogonofe de pomba? Sinistro, não, sinistro. Já tem que ir, cara. Dominou. Não é blém, não. Não, mas não vai poder ficar, não, mas não foi convidado mesmo. Tá fazendo almoço lá, como é que eu vou? Hã? Vou tirar uma carninha pra ele agora. Almoço, pô, tá doido? Isso Não, mas tem que dar uma beliscada aqui, Não, aí sobe a insulina e tal, tem tudo. Não, essa carne é do Himalaia. Não é assim, não. Carne é do Himalaia, não viaja, a insulina não sobe. sobe. Não, pra quê? O próximo Cara, aqui tudo- churrasco papurado vai ser com o Lioto, entendeu? De novo? Não, o churrasco papurado. O teu outro... ele São tem- vários, ele tem 3 programas, em um programa. Isso, claro. Tá. É um canal, 3 programas. Não, do Visita? Do Visita não Ah, mas aí quebrou o cartucho. Nada a ver, isso é só uma palhinha pra galera sentir. Já 15 foi lançado o Não, o não. Visita, não foi ainda. Não foi lançado, só tem o do Romulo Mas só. tá filmado. Tá filmado. Ficou bem legal. Daí ele não contou nada do pai Eu vou ter dele. que assistir ou vocês vão falar quem ganhou o treino? Não, isso a gente fala depois. Eu vou ter que assistir? Tu vai ter que assistir. Eu vou ter que assistir? Vai ter que assistir. Treino? Não teve Nossa, treino? teve o treino antes e tal. Tá, mas... Mas que foi combinado ou foi treino de Não, treino de verdade. Sparring Uma hora de específico de costa. Pô, mas deu uma melhorada impressionante. Não, Agora mas- tá naquela defensiva. Mas tu vai visitar os caras e bota no teu jogo, eu não entendi essa. Não é. Não, tu visita o cara, tu vai trocar karatê com o cara. Ah, ele botou no jogo dele. Pô, que vagabundo. Já começou nas costas, bora. Sai daí. Começa nas costas. O melanão, olá, explosão, anda com a bunda no chão. Essa parte aí, todo mundo com a bunda no chão. Ah, foi essa parte então, foi essa que todo mundo... Tu não esperava, Claudão? Não esperava, não sabia que ia acontecer.
Na bunda no chão, eu fiquei Aquela da rei, o dedo no olho e aquela que faz assim. Foi. É o Brazilian Wrestling. Não, brincadeira. Mas eu não falo que é baiana, né? Double leg. É double leg, tá louco? Estamos aqui em Los Angeles, aqui na Califórnia, Pô, é às vezes double eu tô em leg. seminário, o cara fala, pô, ensina baiana. Eu falo, pô, baiana aí tu me quebra, né? Tem que ser double leg, né? Pra fingir que eu sei o que eu tô fazendo. Ih! É ele? É ele, Messi. Aí, ó, falou dele. Tá aí, ó. É ele. E aí, Vande, como é que tá? O nego. Olha, cara. Não, a gente falou, acabamos de falar de ti agora aqui, mas bem, né? Sabe que a gente fala bem de ti, né? Por que lambreta? Não, viada. Eu não gosto disso. Esse é um negócio que não vai por lá. Por que papai Smurf? Deixa ele, que ele tá bem. Saudade A de barba ti. tá bonita. Lambreta não sou só eu, não, hein? Entendeu? Mas é uma lambreta que é turbo, né? Ah, outro dia, hein, Vande, outro dia eu postei, fiz uma homenagem pra Karina, tu chegou a ver lá, né? Fiz homenagem, postei fotinho com ela. Ela me bota a hashtag 20 segundos. Pois é, não é legal isso, né? Eu não falo nada, né? Entendeu? Isso aí você teve um bom professor. Vanderlei, a gente tem que fazer olha só, a gente vai começar a abrir as perguntas agora pro pessoal, né? O povo quer saber. Qual é a tua pergunta pro mestre, por favor? Eu quero perguntar pro mestre. Baseado em quê? Como que ele conseguiu desenvolver essa técnica? Porque antes do mestre Rafael, a gente treinava de um jeito. Sim. Mas daí, de repente, ele começou a fazer jiu-jitsu, começou a aprimorar a técnica e começou a aprimorar o treinamento também. O que deu na cabeça dele de querer procurar mais conhecimento? Porque a gente era só do Muay Thai. Aí, de repente, o bicho começou a fazer jiu-jitsu, começou a fazer wrestling e era bom em tudo. Por que você foi atrás disso, né? Vanderlei, tá, essa aí foi. tá diferente. Chegou a pensar nessa pergunta ou saiu a pergunta assim? Saiu agora, não, mas Porque antigamente era só 1, 2, 3, 4. Ei! Vai! Leão! Eu acho que de cada um, sabe, Vandé, com o tempo, assim, eu tentei fazer, entender cada um, a necessidade de cada um, ver o que cada um tinha que melhorar. Eu acho que é o individual, mas pensar na equipe também como um todo, que cada um dá pra dar pro time. Eu acho que da necessidade saiu a técnica, de ver o que a gente tinha que treinar. Você sempre foi, na verdade, uma inspiração para nós, temos de coração. Então era muito fácil trabalhar com um atleta como você. Então eu acho que tendo um carro-chefe como você é uma inspiração para a gente poder estar desenvolvendo novas técnicas. Então foi o primeiro, hein, Vanderlei? Eu te dei uma moral, hein, Vanderlei? Já me deu muita moral, mas essa aí é pro canal, entendeu, Vanderlei? Essa aí foi moral total. Primeira pergunta, galera. Agora eu vou assistir. Vai assistir? Então valeu, Vandeco, tamo junto. Te queremos, Vanderlei. Mano. Tchau, tchau. Estamos te esperando. Estamos esperando. Vem. Valeu. É português e tudo, né? Cadê o Tô namorando todo mundo. Outra que ele gosta. Obrigado. Outra. Qual que é? Eu não sei, tu conhece mais música que eu em português. Fala qualquer uma. Essa menina é terrorista. Soltou? Peguei, mano. Soltou. O cara tá com uma posição boa, encaixada. O telefone tocou. Soltou. O telefone tocou. Não é meu problema, né, Tino? O telefone tocou, ele vai encaixar. Ah, mas a Fabiola não vai até no treino te incomoda. É cheio de malandragem. Vamos passar. Tu já amou alguma menina, Felipe? Calma, que deu. Não. Tem outra coisa também dos teus fãs, tu tem uma. Como fã clube, né? Que se fala, né? Fã clube que tu já tem de galera que te segue, não é o. Como assim? O Cyborg Nation, como é que é? Nation. Ah, sabe o nicho do YouTube? É. No canal do YouTube, Eu não? não sei, querido. Eu sei que tu tem um fã clube, não tem um fã De clube? Good Menina? É. Não, esse é o Pink Belt. O Kleber tá rindo. Tá, ei, mas deixa eu falar. O entrevistador aqui, ele não vai pesquisar sobre o atleta antes de fazer a entrevista. É tipo assim... Não, entendeu? Eu sou muito bom no improviso, né, querido? Eu sei, eu tô Improviso. percebendo. Não, Como é o Cyborg- Pink Belt. É o Pink Belt, não, mas tem o... Como é que é o Cyborg Nation? Como é que é? Cyber Nation. Nation. Não, Cyber Nation é o nome do evento. Ah, Nação tá. Cyborg Cyber É Nation. tradução, né? Tradução, é. Puta que pariu. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é. Calebé. Quer saber qual foi o sonho de infância?
ser jogador de futebol. E conseguiu. Futebol? Não, não sei. Consegui? Tu não contou que jogou bola? Não, eu joguei, mas eu joguei bola. Outra coisa, então vocês vão entender também que o Kleber vai botar um pedacinho da minha aventura de hoje, agora desse momento, que aconteceu e eu tô aqui no meio do mato e vocês vão entender por que eu tô suado, cansado, que eu vou colocar umas imagens do meu Insta aí, ele vai colocar aí também pra vocês assistirem, tá? Hey. Mais subida. Subiu. Deus do livro. Aventura de 2021. 21 não, 20, né? Cansado. Ai, tchau, tchau, tchau. Ai, tchau, tchau. Agora vai, agora vai. Vai cair, né, imbecil? Não vai cair, né? Não vai cair, bobão. A gente joga pro universo, o negócio acontece, não vai cair. Então eu já tava dizendo, tu vai cair. Machucou um pouquinho a mão aqui, ó, nada demais, mas tô bem. Hein? E aí, Vandir, manda um abraço pro Vanderlei lá. Hã? Sambaca, e manda um abraço, o Feliz Ano Novo pro Vanderlei. Feliz Ano Novo, irmão. É dos nossos, tá rico, tá rico. Bora pedalar. Tá rico, vagabundo, tá rico. É a vida, né? Vanderlei, acabei a trilha aqui, ó, encontrei um pessoal aqui, ó. Tudo bem? Manda um abraço pro Vanderlei lá. Tudo de bom? Cachorro louco. Cachorro. Yeah. Alô? Vandir, me perdi aqui na trilha, mas encontrei uns fãs aqui, teu aqui, ó. Aí, galera aí, ó. Beleza? Manda um abraço pro Vanderlei lá. Certinho, Vanderlei. Cachorro louco. Jaguara. Feliz Ano Novo pro... Tá perdidão aí, ó.